maio de 1996, 8 montanhistas morreram no Everest em um único dia. 8 vidas perdidas em questão de horas, enquanto a montanha mais alta do mundo demonstrava sua indiferença absoluta perante a ambição humana. O que causou essa catástrofe? Como foi possível que tantos alpinistas experientes se encontrassem presos naquele inferno congelado? E por que ninguém conseguiu parar, apesar dos sinais de alerta que piscavam como luzes vermelhas de perigo iminente? A resposta não é simples. Ela está tecida nas decisões de homens confrontados com oportunidades que não poderiam recusar, na pressão comercial que transforma montanhas sagradas em destinos turísticos e na ilusão perigosa de que dinheiro e determinação conseguem conquistar qualquer coisa, inclusive os limites do corpo humano. Vamos voltar ao início. O Everest em 1996 não era mais apenas um pico conquistado por alpinistas profissionais dispostos a arriscar tudo. A montanha havia se transformado. Agências de expedição comerciais começaram a prometer algo irresistível: o sonho de escalar a montanha mais alta do mundo para qualquer pessoa com recursos financeiros. Não importava sua experiência. Não importava sua idade. Se você pudesse pagar $65.000, você poderia estar no cume. Essa promessa, essa sedução, atraiu pessoas de todas as partes do mundo. Acima de 8.000 metros, existe um lugar conhecido como a Zona da Morte. Nessa altitude, o corpo humano começa literalmente a morrer. O oxigênio é tão rarefeito que cada respiração oferece apenas 1/3 do que seu corpo precisa para manter-se vivo. As células começam a morrer. O cérebro se torna confuso. Os dedos e dedos dos pés iniciam o processo de gangrena. No Everest, ninguém permanece seguro acima dessa marca. A hora de descida não é uma sugestão. É uma questão de vida e morte. Rob Hall era um homem carismático e experiente. Ele havia escalado o Everest antes, havia liderado outros alpinistas ao cume com sucesso. Sua empresa de expedições, Adventure Consultants, havia construído uma reputação sólida. Mas em 1996, Rob enfrentava a pressão comercial. Seu negócio precisava crescer. Precisava atender mais clientes. E cada cliente pagante era uma oportunidade de expandir sua operação e garantir o futuro de sua empresa. Scott Fischer era diferente. Ambicioso, competidor, ele queimava de desejo de provar algo. Falhas anteriores pesavam sobre ele. Liderando sua própria expedição, ele via clientes pagantes como oportunidades de redenção pessoal, de demonstrar que ainda era um grande montanhista. Entre esses líderes estavam os sonhadores. Beck Weathers era um milionário americano cego de um olho que pagou uma fortuna pelo privilégio de alcançar o cume. Yasuko Namba era uma mulher japonesa frágil perseguindo o sonho de escalar os 7 picos mais altos do mundo. Para ela, o Everest era o último desafio, o pico final que a tornaria parte de um clube exclusivo. Havia também os Sherpa, os heróis invisíveis que levavam cargas, estabeleciam cordas e literalmente carregavam os sonhos de outros homens nas costas. Múltiplas expedições convergiam no Everest ao mesmo tempo naquele maio de 1996. Havia competição por espaço, por recursos, por oxigênio, por Sherpa disponíveis. A montanha, que havia testemunhado escaladas bem-sucedidas, agora recebia mais alpinistas comerciais do que nunca. O que poderia dar errado? Sinais começaram a aparecer. Previsões de tempestade se aproximando. Atrasos na subida acumulando-se. Oxigênio insuficiente sendo racionado cuidadosamente. Mas a pressão para continuar era maior que a voz da razão. Cada dia de atraso significava clientes decepcionados, reputações em risco, negócios ameaçados. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Sua história e sua localização importam. Mas ninguém desceu a tempo. E quando a tempestade chegou, ninguém conseguiria escapar. A tempestade chegou como um predador que havia estado rondando a montanha, esperando o momento certo para atacar. Ventos de 200 km por hora explodiram pelo cume do Everest, transformando o ar em uma parede sólida de gelo e neve. A visibilidade desapareceu completamente. Metros de distância tornaram-se intransponíveis. Alpinistas que estavam lado a lado desapareciam um do outro como espectros em um nevoeiro impenetrável. A temperatura caiu abaixo de 40 graus negativos. O frio não apenas congelava o corpo, mas penetrava na mente, roubando pensamentos coerentes, deixando apenas o instinto primário de sobrevivência. Rob Hall estava no cume quando o tempo mudou dramaticamente. Ele havia chegado ao topo com seus clientes, o pico mais alto do mundo sob seus pés, o mundo inteiro em seus ombros. Mas o sucesso foi efêmero.
O que deveria ser um momento de triunfo transformou-se rapidamente em um pesadelo de proporções inimagináveis. O turnaround time, a hora limite em que todos deveriam estar descendo, havia sido ultrapassado. A descida era sempre mais perigosa que a subida, exigindo mais energia, mais oxigênio, mais concentração mental. E agora, naquela tempestade infernal, nem mesmo descida era garantia de segurança. A fila de montanhistas no cume criou um congestionamento fatal. Múltiplas expedições tentavam alcançar o pico simultânea e desesperadamente, como se a montanha fosse um passeio de parque em um fim de semana. Uma pessoa poderia escalar apenas tão rápido. As cordas fixas permitiam apenas um fluxo constante de alpinistas. Cada minuto perdido na multidão era um minuto roubado da descida, um minuto consumido do oxigênio precioso, um minuto durante o qual o frio continuava sua obra silenciosa de destruição. Scott Fischer também enfrentava o mesmo caos. Sua expedição competia pelo mesmo espaço, os mesmos recursos, a mesma oportunidade de alcançar aquele pico maldito. O oxigênio estava acabando. O que deveria ter sido cuidadosamente racionado para a descida estava sendo consumido na espera, no congestionamento, no pânico silencioso que tomava conta de homens e mulheres, enquanto a realidade da situação os atingia como um soco no peito. As comunicações pelo rádio começaram a ficar confusas, depois desesperadas. Vozes gritando coordenadas que não faziam mais sentido. Pedidos de ajuda que ecoavam no caos. Respostas que nunca chegavam porque ninguém na base tinha poder para mudar o que estava acontecendo naquele inferno congelado. Beck Weathers, o milionário americano cego de um olho, enfrentava a tempestade com coragem que surgia do desespero. Ele havia pago uma fortuna por aquele momento, havia investido emocionalmente naquele sonho e agora a montanha o cobrava um preço que nenhum valor em dólares poderia cobrir. Yasuko Namba, a mulher japonesa que buscava completar seu conjunto de 7 picos, via seu sonho desintegrar-se como as moléculas de oxigênio rarefado que inalava. Ela havia vindo tão longe, resistido tanto, e agora seu corpo falhava, derrotado pela desidratação e hipotermia que a puxavam inexoravelmente para um sono do qual não despertaria. Rob Hall tentava desesperadamente salvar seus clientes. Ele distribuía seu próprio oxigênio, compartilhava sua determinação, tentava ser o fio que os mantinha presos à vida e à esperança. Mas até mesmo a vontade férrea de um grande montanhista tem limites quando confrontada com a indignação absoluta da natureza. Scott Fischer simplesmente desapareceu na tempestade, engolido pela brancura infinita e pelo vento que ecoava como um grito antigo de uma montanha cansada de receber visitantes. Os Sherpa lutavam desesperadamente, suas mãos congeladas amarrando cordas, carregando clientes exaustos, oferecendo oxigênio, calor corporal, qualquer coisa que pudesse manter aquelas pessoas vivas. Eles eram os verdadeiros heróis, invisíveis e ignorados, salvadores de vidas até o momento em que seus próprios corpos começaram a falhar sob o peso da missão impossível. E então, quando o amanhecer quebrou aquela noite do inferno, 8 pessoas estavam mortas. 8 vidas apagadas em um único dia na montanha que não distingue entre milionários e pobres, entre sonhos e ambição. Os dias seguintes foram marcados por uma tristeza que penetrava até o núcleo mais profundo da alma humana. Enquanto o mundo acompanhava os relatos daquela madrugada devastadora, os investigadores começaram a montar o quebra-cabeça do desastre. Por que tantas pessoas haviam ignorado os sinais de alerta? Por que a ambição havia superado o bom senso? As respostas eram tão complexas quanto incômodas. A pressão comercial revelou-se como uma das causas fundamentais. Rob Hall precisava manter sua empresa viável. Scott Fischer buscava recuperar sua reputação. Cada cliente pagante representava não apenas um sonho pessoal, mas também uma receita essencial para operações cada vez mais caras. Ninguém havia dito não quando deveria ter dito. Ninguém havia virado a expedição para baixo quando a sabedoria teria exigido isso. O sistema inteiro estava viciado em sucesso, em alcançar o cume, em manter clientes satisfeitos. A segurança tornou-se secundária, uma consideração marginal em um cálculo onde o lucro pesava mais. As investigações subsequentes revelaram também a falta de regulação adequada. Não havia limite para quantas expedições podiam subir simultaneamente. Não havia inspeção rigorosa do equipamento ou do treinamento. Qualquer um com dinheiro suficiente podia contratar um guia e tentar a sorte. A montanha havia se transformado em um destino turístico e turismo significa clientes. Clientes significam dinheiro. E dinheiro significa que segurança pode ser sacrificada em pequenos incrementos até que se torna irrelevante. Os sobreviventes retornaram para casa como fantasmas de si mesmos. Beck Weathers,
que havia sido presumido morto durante a noite, despertou milagrosamente 12 horas depois, seu corpo congelado, mas seu espírito ainda queimando. Ele perdeu dedos e o nariz para a congelação, marcas permanentes de sua ressurreição improvável. Sua história, no entanto, transformou-se em uma lição poderosa sobre a vontade humana de sobreviver. Jon Krakauer, que havia estado na montanha como jornalista, documentou tudo em um livro que se tornaria best-seller mundial, cristalizando para sempre aqueles eventos devastadores na consciência pública. Anatoly Bokrev, o montanhista que havia salvo múltiplas vidas durante a tempestade, tornou-se um símbolo da coragem humana em circunstâncias extremas. Ironicamente, ele morreria anos depois em uma montanha menor, o K2, uma morte que pareceu uma epilepsia trágica de seu próprio heroísmo na maldita noite de 1996. As mudanças começaram lentamente. Países como Nepal implementaram regulações mais rigorosas. Organizações de alpinismo estabeleceram protocolos de segurança mais robustos. O treinamento obrigatório tornou-se padrão. Mais importante ainda, a comunidade de escaladores começou a reconhecer e honrar adequadamente os Sherpa, aqueles heróis invisíveis cujo conhecimento e coragem haviam sido tomados como garantidos por décadas. Suas histórias finalmente ganharam o destaque que mereciam. Placas de memorial foram instaladas no Everest em honra aos falecidos. Documentários e filmes, incluindo produções de Hollywood, transformaram aquele dia de maio em narrativas que alcançavam milhões. Universidades e escolas de alpinismo passaram a ensinar as lições de 1996 como um estudo de caso de ambição descontrolada enfrentando a realidade implacável. O Everest continua matando até hoje. Mais de 2.000 vidas foram perdidas desde sua primeira ascensão e aquele número cresce a cada temporada de escalada. Mais expedições comerciais operam, mais clientes perseguem seus sonhos, mais risco permeia cada tentativa. A poluição acumula-se no cume, deixado por aqueles que vieram conquistar e depois desapareceram. A montanha, indiferente, continua sua vigência silenciosa. A verdadeira lição de 1996 não trata sobre alcançar o cume. Trata sobre voltar para casa. A pergunta que importa não é mais se você pode chegar ao topo, mas se você terá força suficiente e sabedoria suficiente para descer vivo, inteiro e conectado à vida que o espera além daquela zona mortal. O Everest ensinou aquilo ao mundo naquele maio sombrio, e talvez finalmente estejamos aprendendo.